Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos prestigiam, que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos aos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Está começando mais uma palestra online da sociedade. Hoje vamos falar sobre os caminhos da saúde em tempos de pandemia. O Espiritismo sempre nos convida a uma reflexão sobre as leis naturais e os valores espirituais, a partir da nossa própria consciência, dentro da lógica, harmonia, com sabedoria e com caridade. É o que pretendemos fazer nesses 30 minutos. Então, como todo o trabalho que se faz na Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier de forma presencial, vamos começar com uma oração de abertura. Serene os vossos corações, se eleve ao Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, pedindo que nos abençoe e nos fortaleça no seu amor, ao qual somos muito gratos. Que possamos desfrutar sempre da sua imensa paz, das suas falanges benfazejas espalhadas pelo orbe, sobretudo neste momento de dor, sofrimento e prova ao qual a humanidade está sendo submetida. Que a sua mãe, a nossa mãe, Maria Santíssima, zele por todos nós. Que assim seja. Bem, então, seguindo o nosso roteiro, pautado nos trabalhos sobre o comportamento humano, tendo em vista que ainda nos encontramos em isolamento, parcial ou total, e tendo em vista que ainda estamos num enfrentamento indeciso, impreciso, e longe, talvez, de alguma solução, vamos refletir sobre a nossa rotina, sobre os nossos hábitos emocionais, físicos e sentimentais, e a necessidade de modificação frente à prova que estamos passando. Neste pequeno ensaio de hoje, temos a pretensão de unir ciência e espiritualidade, que nos planos de Deus nunca estiveram dissociados. Porém, nós, humanos, precisamos separá-los a fim de melhor compreender a vida. E nesse sentido, o benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, da psicografia de Chico Xavier, respondendo uma pergunta sobre se o Espiritismo representava um triângulo de forças espirituais, respondeu que a ciência e a filosofia vinculam o Espiritismo à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino que nos liga aos céus. No aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas e com outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, ressalta Emmanuel, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do ser humano para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Estamos com Emmanuel
efetivamente a doutrina espírita representa este triângulo de forças. Não temos neste momento a pretensão de esgotar o assunto, seria impossível em apenas 30 minutos. Mas buscar caminhos de saúde em tempos de pandemia é o que nos resta, pois cientificamente é o que nós estamos de forma intensa buscando através dos nossos representantes ligados à área da saúde. Isso aqui é um pequeno ensaio que agrega filosofia, ciência e religião, a fim de encontrarmos mecanismos práticos para entendermos os ensinamentos da doutrina espírita e as lições do Mestre Jesus como valiosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mostrar definitivamente que esses ensinamentos, que precisam tocar o nosso coração e transformar o nosso ser, são caminhos seguros para uma vida saudável, de acordo com as leis naturais, que são as leis de Deus. Antes de desenvolver o raciocínio do que fazemos nesta vida para não adoecermos, ou do que fazermos, temos que considerar que podemos adoecer por comportamentos desta vida e por aquilo que já fizemos em outras vidas, ou seja, por injunções da lei de causa e efeito, por propostas inseridas na nossa carta reencarnatória. Senão, vejamos. Ao reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes das nossas faltas, que partilham conosco o nascimento, como raízes congênitas dos males que nós mesmos plantamos em outras vidas. Nossas disposições para essa ou aquela enfermidade no físico representam zonas de atração magnética que dizem respeito às nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando desta forma as deficiências do espírito. A alma, portanto, renasce com as falhas próprias a se refletirem como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bactérias, degeneração celular, etc., capaz de nos conduzir a doenças muito graves, de acordo com o débito de cada um. Porém, também nascemos com a possibilidade de criarmos, de forma bastante intensa, anticorpos, imunizando-nos pelo exercício do amor, da fraternidade, construindo a bondade dentro de nós, que será o anticorpo contra as exigências das faculdades da carne predispostas à doença congênita. E somado à oração, isso, com a disciplina do ir e vir, nos trará possibilidades retificadoras palpáveis para a mudança das nossas vidas. É o que veremos no que fazer para não adoecer logo na frente na nossa exposição. De forma específica, nós podemos adoecer de duas maneiras. No plano físico, por atitudes, usando os nossos sentidos físicos, usando o nosso livre-arbítrio, nós, na condução das nossas vidas, na soma de vícios, alcoolismo, tabagismo, sexolatria, gula, preguiça, etc., nós vamos criando os comportamentos que nos retiram do equilíbrio do universo. E ficamos doentes. E no plano psíquico, através dos pensamentos e emoções,
que são tão ou mais nocivos do que os desvios do plano material. Nutrir mágoa, ódio, cólera, inveja, orgulho, egoísmo, revolta, inconformismo, maledicência, sentimentos e emoções que fatalmente vão nos adoecer. Desequilibrarão nosso corpo vital, dupletério, e estaremos à deriva, suscetíveis à ação microbiana física e etérica que quer surgir da sua dormência e está à espera do nosso enfraquecimento físico para nos atacar. Outro dia, pensando sobre o assunto e relacionando com a pandemia do Covid-19, ao qual nós estamos sendo acometidos, comentei essa minha vontade de fazer uma exposição nesse sentido, e ela me passou uma matéria muito interessante, que cabe bem aqui e eu acrescentei. Cientistas do Reino Unido percebam ciência e espiritualidade começando a se tornar uma coisa única em prol da humanidade. Cientistas do Reino Unido constataram que aqueles doentes que desenvolvem a forma mais grave da doença do Covid-19 têm números extremamente baixos de uma célula imune chamada célula T. As células T também são chamadas de linfócitos T. São encarregadas de limpar a infecção do corpo. Trabalham no sistema imunológico das pessoas. Então, uma pessoa saudável, no microlitro então uma gota de sangue, possui em torno de 2.000 a 4.000 linfócitos T. Os pacientes de Covid-19 que a equipe testou têm entre 200 e 800, no máximo 1.200 linfócitos T. Então, o sistema imunológico depauperado, fraquíssimo. Então, lembrei de um outro trabalho que havia estudado sobre a glândula timo, a produção dos linfócitos T e a imunologia, relacionados, vejam com o quê? Com o exercício do amor. Esta glândula timo fica bem atrás desse osso aqui no peito, onde a gente diz eu, pertinho do coração. Continua sendo para a ciência um ilustre desconhecido. Mas ela cresce quando estamos contentes, quando estamos felizes, quando estamos bondosos, quando estamos altruístas, quando estamos fraternos. E encolhe quando nos estressamos, quando estamos tristes, magoados, incomodados. E mais ainda quando estamos doentes. Esta característica iludiu a medicina por muito tempo, pois só conhecia a glândula timo através das autópsias, e aí sempre encontrava a glândula encolhida. Então chegaram a concluir que ela atrofiava e parava de trabalhar na adolescência. Mas o desenvolvimento das pesquisas foram andando e a ciência acabou descobrindo e demonstrando que mesmo encolhendo na infância, ela continua totalmente ativa. É um dos pilares do sistema imunológico. Junto com as glândulas adrenais e a espinha dorsal, está diretamente ligado aos sentidos, à consciência e à linguagem. Se somos invadidos por micróbios ou toxinas, reagem imediatamente, amadurecendo células de defesa na hora. Então, diante disso, se produzindo bem, se sendo bom, se ofertando amor, nós fortalecemos o nosso sistema imunológico, o que fazer então para não ficarmos doentes? Fazer o que o maior terapeuta que já pisou na Terra nos ensinou. Quem? O médico
de todas as almas, Jesus. Lembram do que nos é ensinado sobre o Cristo? Encarnou como Jesus na terra? Lembram o que o Espiritismo ensina? O Espiritismo, que é a terceira revelação, veio nos ensinar a compreender as leis de Deus, a buscar o caminho do equilíbrio, do conhecimento sobre nós, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Veio nos ensinar a orar, nos dar paz, saúde, felicidade. Ciência e espiritualidade. Jesus resumiu a lei mosaica dos 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o Espiritismo veio explicar tudo o que nós não entendemos dos ensinamentos que Jesus nos passou por parábolas. Veio inclusive nos dizer como exercitar esses mandamentos. Portanto, isso não é religioso. Isso é filosofia de vida. Fora da caridade não é religioso, é da lei da vida, é da lei de Deus. Caridade compreende benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios e perdão das ofensas. É lei da vida, é lei de equilíbrio, é o caminho para a felicidade, para a saúde perfeita, para a imunologia do corpo. Estas expressões de amor, por exemplo, uma que o apóstolo Pedro nos proferiu, o amor cura a multidão de pecados, estimulam o quê? A glândula timo, que se encontra próxima do coração, no centro do peito, ligada ao chakra cardíaco. Ela amadurece, ou seja, torna ativos os linfócitos T, né? Que pertence ao grupo de glóbulos brancos do sangue, que são os produtores de um efeito chamado imunidade celular. 2 tipos de linfócitos. O T auxiliar, que tem a função de coordenar a defesa imunológica contra vírus, bactérias e fungos, liberando substâncias, uma delas, citocina. Sabe como é que a gente libera a citocina? Com abraço. Com abraço, com carinho, com uma docilidade, com um ato de bondade. E os linfócitos T citotóxico, que liberam ou atuam nas células anormais, geralmente tumorais ou infectadas por vírus. Portanto, são importantes para a saúde por inibirem a instalação e proliferação de cânceres e outros males atrelados ao incorreto funcionamento do organismo, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo o combate às doenças. Perceberam? Vejam os ensinamentos de Jesus. Quem ama verdadeiramente não fica doente e ainda cura quem dele se aproxima. Que alegria, gente. Que alegria poder desenvolver esse raciocínio e poder trazer para a reflexão de vocês. Deus, o Criador de todas as coisas, se tivesse feito o homem perfeito desde o seu nascimento, teria construído um mundo sem trabalho, um mundo absolutamente evoluído, onde nada se teria para descobrir. A existência da criatura não teria sentido nem finalidade. Um mero capricho do Criador fazer aparecer na face dos mundos seres que nem sequer se preocupariam em ensinar e tampouco em aprender, porque todos seriam sábios. Mas não é assim que acontece. Na obra de Deus não existe lugar para a palavra paradoxo, contrassenso, absurdo. Ao contrário, tudo obedece às leis e os princípios que regem o universo, imutáveis, justos, bons.
Ao homem compete o cumprimento e o estudo dessas leis e desses princípios, como tarefa primária para evoluir na escala infinita da perfeição. Essa é a trajetória luminosa, embora árdua. Quanto maior for a ascensão, tanto mais profunda será a compreensão dos misteriosos desígnios do alto. E tanto mais nítida a contemplação da beleza e da harmonia da obra divina. Quer um exemplo? Vamos falar dos mundos felizes. Olha, nós estamos em expiação e prova e vamos passar para a regeneração. Vamos falar dos mundos felizes. Não há dor, não há sofrimento, não há doença, não há o mal, não há contradição. Todos são felizes e saudáveis. É para lá que nós estamos rumando, mas nós temos que aprender as lições às quais nós somos submetidos. O nosso comportamento não pode se voltar contra nós o tempo todo. A humanidade, situada no início da escala evolutiva, ainda tateante e insegura, tem à sua disposição uma ciência material, incipiente, acanhados recursos de observação e análise. E para vencer a rotina do dia a dia, precisamos movimentar uma poderosa concentração de energia. E o pouco que se conhece ainda tem que vencer as barreiras do preconceito, aquela eterna discussão de ciência e espiritualidade, que é uma imensa barreira ao livre curso do pensamento e das novas ideias. A medicina nossa ainda é organicista, imaterial, não aceita as leis espirituais, portanto não aceita as doenças oriundas da lei de causa e efeito. Pessoas que já nascem com doenças por erros cometidos em vidas passadas. A preservação da nossa fisiologia necessita de equilíbrio, de aceitação do cumprimento das leis do universo, das leis de Deus. Por exemplo, desequilíbrios emocionais, tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, acarretam desequilíbrios psíquicos que são somatizados em problemas orgânicos. Nessa linha de raciocínio, eu poderia citar, por exemplo, as graves complicações cardíacas, como o infarto do miocárdio, as arritmias cardíacas, que surgem após emoções violentas desequilibradas, revelando a atuação dessa energia mental em área previamente lesada. Poderíamos falar também das infecções. O contágio patogênico só é possível quando existe o elemento fundamental energético em nós, que então serve de base para os germes infectantes. Eles só se proliferam quando no organismo se estabelece um terreno fértil para a eclosão da sua vida. E, portanto, da enfermidade. É o miasma psíquico doente que atrai o germe patogênico e os alimenta, fazendo com que acumulem em certos órgãos ou sistemas do corpo. No caso da Terra, constitui-se em carga mórbida coletiva, favorecendo o contágio fácil e disseminado. O que é o coronavírus? Contágio fácil e disseminado. Olhos para quem quer ver, ouvidos para quem quer ouvir. Ciência e espiritualidade, meus irmãos. A gravidade de qualquer processo infeccioso depende exclusivamente desse miasma psíquico que produz o terreno para a nutrição e a proliferação bacteriana ou virulenta. Alguns autores espirituais, como André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, tratam desse assunto. Tratam. Está lá. Ele diz o seguinte:
excetuados os quadros de ausência de higiene, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, devido ao abuso das nossas forças, seja por prejuízo ao corpo físico, seja perturbando o bem-estar do semelhante, faz com que nós plasmemos nos tecidos fisiopsicossomáticos do corpo determinados campos de ruptura na harmonia celular, condições para adoecermos. Toda zona atingida se torna passível de invasão microbiana, porque as defesas naturais estão sem base necessária. Nós não estamos praticando bem, não estamos nos imunizando, não estamos produzindo linfócitos T. E aí nós temos os cânceres, as diabetes, as doenças pulmonares, etc. E aí nós temos o Covid. Aí nós temos o Covid-19, que é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, que causa febre, tosse, cansaço, dores muscular, dor de garganta, dor de cabeça. Nos casos mais graves, pode evoluir por uma pneumonia grave, uma insuficiência respiratória, uma sepsemia e até o desencarne. Como ela aparece? Pelo nosso comportamento. Pelo nosso comportamento, nós nos submetemos à proliferação intensa no ir e vir. Se transmite através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas, ao espirrar, ao tossir. Essas gotículas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, o nariz, os olhos das pessoas que estão próximas. Também pode se depositar em lugares, objetos que podem infectar quem nelas tocar, ou tocando, levando as mãos aos olhos, ao nariz ou à boca. Então, gente, nós vamos fazer uma análise diante deste problema, com as possibilidades que temos de nos modificarmos. Nós temos que pensar coisas sérias que já fizemos até hoje. Nós escolhemos, por exemplo, minuciosamente a comida que damos para os nossos animaizinhos de estimação. Não é verdade? Mas não possuímos a capacidade de escolher o melhor alimento para o nosso corpo. É uma verdade. A pandemia veio para refletirmos o nosso comportamento e para que tenhamos capacidade de compreender que temos que mudar. Um espírito a serviço de Jesus, chamado Joseph Kleber, disse que a doença é falta de conexão criatura-criador. Nós nos desconectamos de Deus. Diz que todo trabalho terapêutico que não consiga ver o ser como um ser integral, espírito e matéria, numa visão universal, só oferece paliativos, porque todo tratamento será breve. Logo, logo ficaremos doentes novamente. Bezerra de Menezes fala a mesma coisa. Diz que reside os fundamentos da moléstia no íntimo da pessoa. E não será possível obter a cura tão somente pela medicação externa. Os remédios materiais, salvo raras exceções, não podem curar integralmente ninguém. Só consegue melhorar, aliviar, transferir o mal, mudar a sua manifestação para outro lugar. Mas a cura há de proceder do poder criador do Espírito e que está dentro de nós. O que nós podemos entender disso? E é fácil entender, é que somente a união com o Criador, obedecendo às suas leis naturais, vai nos conceder a oportunidade de nos tratar de dentro para fora e, por consequência, nos curar. Enquanto insistirmos em tratar a casca, a fruta não será boa. Aliás, nesse sentido, nós podemos concordar. Para os outros, não para nós. Nós aceitamos que a casca seja boa.
e que o conteúdo seja ruim. É um paradoxo, né? Nós aceitamos. Aceitamos que a nossa casca seja boa, mas que o interior não seja bom. Não estamos sendo naturais. Não estamos sendo naturais. A nossa casca tem que ser tão boa quanto é o nosso interior. E se o nosso interior for bom, pouco interessa a qualidade da casca, porque ela vai ser descartada. Podemos fazer muito em nosso benefício e em benefício dos outros. Podemos fazer vibrações curadoras, por exemplo. Vibrações de amor e fé curam males físicos e espirituais. Todos temos condições de fazer isso e, portanto, amenizar a dor do outro e a nossa própria dor. Basta que façamos vibrações positivas. Basta que oremos com fé, que o nosso coração se deposite na confiança, na força da nossa condição divina. E ajuda não nos faltará. A providência divina vai nos atender. Jesus foi o maior médico de todos. Curou com o seu amor e devotamento ao próximo todos que dele se aproximaram, todos que somente o tocaram. E deixou para nós, seus irmãos mais novos, o ensinamento maravilhoso das leis de Deus, do comportamento sadio, do aprendizado da dualidade das escolhas do que é certo e do que é errado, do amor ao próximo como a nós mesmos. E está esperando que a nossa insegurança e a nossa pequenez se dissolva no decorrer dos erros para que nós amadurecemos como efetivamente somos filhos do Criador do Universo, fortalecidos e crescidos espiritualmente. Este é o nosso recado de hoje. Ciência e espiritualidade. Produzam bondade em fartura nos seus corações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos e estarão se imunizando, produzindo dentro de si próprio os agentes necessários para se curar. Vamos para a nossa oração de encerramento. Quero agradecer a presença de todos, dizer da nossa satisfação de estar aqui e que logo, logo nos encontraremos com outro tema, serenando o nosso pensamento, elevando a nossa alma ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, agradecendo o momento, as lições que nos ofertam, as provas a que somos submetidos, o dia que nasce, a noite que aparece, o ar que respiramos, a água que bebemos, a natureza que nos encanta, agradecendo o teto que nos acolhe, a família que nos é importante. Muito obrigado, Pai, por tudo que somos e tudo o que temos. Neste momento, nada temos a pedir para nós. Queremos solicitar a Tua providência, a Tua bondade, a do Mestre Jesus e suas falanges, para os nossos irmãos tarefeiros que estão na linha de frente, no combate a esta doença que inquieta todos nós. Que possamos aprender com ela, sermos maduros para que a solução nos traga um fortalecimento espiritual e nos melhore como seres humanos rumo à angelitude. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.